Olá! Que alegria ter a sua companhia! Já parou para pensar que a resposta para as maiores crises que o nosso planeta enfrenta pode estar bem aí dentro das salas de aula? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num roteiro super ambicioso da Unesco que coloca a educação bem no centro da batalha por um futuro sustentável até 2030. Bora entender juntos esse plano? E para começar, olha só que frase forte do Antônio Guterres. Ela dá o tom da nossa conversa, né? A gente está diante de desafios gigantescos, mas a mensagem principal é de esperança. Dá para vencer. A grande questão é como? Qual é a estratégia? E como a gente vai ver, a resposta começa com uma palavrinha mágica: educação. Mas antes de pular para a solução, a gente precisa primeiro encarar a realidade de frente. Então, esta primeira parte aqui é um verdadeiro chamado para a ação. Um olhar direto, sabe, sem filtro, para a urgência que nos obriga a mudar. Não é mais uma questão de escolha, é de sobrevivência mesmo. Ok, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Ele mostra que a temperatura média do planeta já subiu 1 grau Celsius. 1 grau pode até não parecer muita coisa, né? Mas o pulo do gato aqui é a velocidade com que isso aconteceu. A maior parte desse aquecimento rolou só nos últimos 35 anos. Isso mostra que a crise não é uma coisa para o futuro, não. Ela está acontecendo agora e num ritmo bem acelerado. 1 milhão. Para um pouquinho para pensar nesse número. É de arrepiar. Ele representa a quantidade de espécies que correm o risco de simplesmente desaparecerem para sempre. É um lembrete gritante de que a crise climática anda de mãos dadas com uma crise de vida no nosso planeta. E aqui a gente chega numa conclusão que é meio inevitável, né? Se todo o conhecimento e os sistemas de ensino que a gente construiu nos trouxeram até este ponto, tá claro que eles não são suficientes para nos tirar daqui. Isso força a gente a fazer uma pergunta fundamental: que tipo de aprendizado a gente precisa para achar um caminho novo? Mas é exatamente aqui que a história começa a ter uma virada. A resposta que está sendo proposta não é só um ajuste pequeno, não. É uma transformação de verdade, uma mudança fundamental na educação, uma abordagem totalmente nova, pensada para a sobrevivência do nosso planeta e da nossa sociedade. E essa resposta tem nome Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ou EDS, para gente que é íntimo. E olha, o mais importante de entender é que não se trata de criar uma matéria nova para colocar na grade. É muito maior que isso. É repensar o propósito da educação para ela nos dar as ferramentas para a gente agir por um mundo melhor. Agora, olha que interessante. A EDS não é uma ilha. Ela é tipo a chave mestra que abre a porta de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por exemplo, para acabar com a pobreza, que é o objetivo 1, a EDS ajuda a criar habilidades para economias mais verdes e justas. Ou seja, a gente não está falando só de meio ambiente, percebe? A gente está falando de justiça social, de economia, de paz. Então, tá, mas como é que a EDS funciona na prática? Essa tabela aqui explica de um jeito brilhante. Ela une 3 dimensões. A cognitiva é o saber, o conhecimento. A socioemocional é o sentir, que desenvolve a empatia e a vontade de mudar. E a comportamental é o fazer, é botar a mão na massa. É a combinação perfeita de cabeça, coração e mãos trabalhando juntos. Certo, a ideia é poderosíssima. Mas uma ideia, por melhor que seja, precisa de um plano de ação para sair do papel, não é mesmo? É aí que entra o roteiro EDS para 2030, que é o nosso mapa concreto para a próxima década. A meta é muito clara e bem ambiciosa. Não é só sobre melhorar a educação. É sobre usar a educação como grande motor para construir um mundo mais justo, mais sustentável e que esteja totalmente alinhado com aqueles 17 ODS que a gente viu. E para essa meta gigante se tornar algo possível de alcançar, o plano foi dividido em 5 áreas de ação. São 5 prioridades. Vamos dar uma olhadinha em como cada uma delas ajuda nessa grande transformação. Então, o plano se divide nessas 5 frentes, que estão todas conectadas. Começa lá em cima com as políticas e depois desce para transformar os lugares onde a gente aprende. Em seguida, o foco vai para as pessoas, os educadores e os jovens. E no fim, tudo isso se torna realidade lá na prática, com as ações locais. Vamos ver uma por uma. A primeira prioridade é o alicerce de tudo, as políticas. A ideia é que a EDS deixe de ser um projeto isolado e passe a fazer parte do DNA das políticas de educação. Sem esse apoio oficial, essa mudança corre o risco de ficar só na boa intenção, sabe? A segunda prioridade é fantástica. É transformar a própria escola numa aula viva. Não adianta nada ensinar sobre reciclagem se a cantina só usa copo descartável. A ideia é essa: os alunos vivem o que aprendem, vendo a sustentabilidade na prática, na gestão da energia, na horta da escola, na cultura do lugar.
É claro que nada disso acontece sem eles, os educadores. Esta terceira prioridade é sobre dar aos professores as ferramentas, a formação e o apoio que eles precisam para se sentirem seguros e inspirados para guiar os alunos por esses temas. Eles são a peça-chave dessa engrenagem toda. A quarta prioridade reconhece o que já está na cara de todo mundo. A juventude não é o futuro, é o agora. A ideia é parar de tratar os jovens como meros receptores de informação e reconhecer o que eles já são. Agentes de mudança, inovadores, parceiros. A energia deles é o combustível que a gente precisa. E por fim, a quinta prioridade que traz tudo para casa. De nada adianta um plano global lindo se ele não acontece de verdade no nosso bairro. É na comunidade, na ação local, que as ideias viram projetos, que a teoria vira uma horta comunitária, que a mudança se torna concreta. Então, que tipo de mundo esse roteiro todo quer criar? A visão para 2030 é muito inspiradora e dá para a gente uma imagem bem clara de onde queremos chegar. A visão começa com uma mudança na estrutura. Imagina só, um mundo onde a EDS não é um projeto especial, mas o padrão em todas as escolas, porque ela está integrada nas políticas oficiais. A mudança deixa de ser pontual e se torna sistêmica. E tem mais, um mundo onde aprender sobre sustentabilidade não acaba quando a gente sai da escola. Das crianças aos mais velhos, todo mundo teria acesso ao conhecimento e às habilidades para agir. É a democratização das ferramentas da transformação. E por fim, um mundo onde os dois grupos mais importantes para essa missão, os jovens e os educadores, estão totalmente capacitados e bem no centro da ação, liderando a construção desse futuro. Bom, o roteiro está na mesa, o plano existe, o caminho está traçado e a ferramenta mais poderosa de todas, a educação, está nas nossas mãos. A teoria está toda aqui. A pergunta que fica no ar e que fica para cada um de nós é sobre a prática, sobre a nossa urgência e a nossa vontade coletiva. A questão final é simples. A gente vai agir a tempo? Fica a reflexão. Vamos junto pensar nos próximos passos. Até a próxima!